Meu irmão, minha irmã, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, a fim de receber mais da palavra do Senhor para a sua vida, a fim de adorarmos juntos, mesmo que seja de forma remota, mesmo que seja através da internet, mas quando nós estamos reunidos, cada um em sua casa, cada um em determinado ambiente, no trabalho, enfim, em qualquer lugar, estamos reunidos em torno do nome do Senhor. E essa é a Igreja do Senhor. Sinta-se à vontade aqui para você assistir a nossa Escola Bíblica Dominical. Fique muito à vontade de botar as suas sugestões, suas críticas, as suas opiniões no chat ao lado e que você seja extremamente abençoado por Deus. A nossa intenção ao realizarmos essa gravação é não somente levar uma mensagem de conforto, de consolo ao seu coração, mas principalmente fazer com que você se torne cada vez mais parte de uma igreja. Mesmo que as nossas portas estejam fechadas, mas sabemos que, como corpo do Senhor, todos estamos unidos em volta do nome dele. Que Deus o abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa abrir o seu coração para receber a sua palavra. Nós vamos louvar ao Senhor e logo depois nós retornaremos com a mensagem que pode impactar o seu coração e uma mensagem que pode transformar a sua vida e depositar a sua confiança no Senhor. Deus te abençoe e nos vemos daqui a pouco. Cada vez que a minha fé é provada,
atravessam e levam pra perto. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou lutar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Como é bom, irmãos, adorarmos ao nosso Deus com palavras tão bonitas, com letras maravilhosas, a fim de exclamar toda a adoração que existe dentro do coração de cada um de nós. Neste momento eu gostaria de convidar você e aqueles que estão junto com você, independentemente do local, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, onde quer que você esteja, para abrir a sua palavra, a palavra de Deus, para abrir a sua Bíblia, seja no celular, seja a Bíblia, no papel, seja o que você tiver aí como palavra do Senhor, para que você abra em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 a 27, e o texto bíblico vai estar aparecendo na legenda aí da sua televisão, do seu celular, do seu computador. A palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se você está nos acompanhando desde a semana passada, você percebeu que a nossa série de mensagens está centrada num tema único, que é consolar os que choram. O tempo que nós estamos passando, meus irmãos, mais uma vez, são tempos difíceis, são tempos que nos trazem medo, são tempos, meus irmãos, que muitas vezes nós ficamos com dúvida com o que vai acontecer no amanhã. Nós já temos dúvida com o que pode acontecer no agora. Imagine então no amanhã. E se torna então necessário, meus irmãos, pensarmos, refletirmos sobre tudo aquilo que Deus tem para corações que estão dilacerados com o momento atual que nós estamos vivendo. Na semana passada nós falamos a respeito da esperança. Esperança é essa que nós vimos no Salmo 13 de Davi, que por mais que o nosso coração muitas vezes fique angustiado, é necessário todas as vezes olharmos para o nosso Deus a fim de encontrar a verdadeira esperança. A ponto de Davi, no Salmo de número 13, no versículo 4, ele fala o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça, regozijo-me no Senhor. Essa é a esperança que nós temos dentro do nosso coração e que nós temos que relembrar, meus irmãos, principalmente em momentos de crise. Nesta manhã e também hoje à noite, eu gostaria de falar sobre uma confiança inabalável. Hoje pela manhã, agora pela manhã, eu quero trabalhar a respeito deste texto no Evangelho, onde Jesus fala através de uma parábola para os seus ouvintes. À noite, com outro texto bíblico, mostrando de como é importante permanecermos confiados no Senhor, com os nossos pés fincados no monte do Senhor.
E eu gostaria que você prestasse muita atenção no texto de manhã, porque tanto o texto da manhã quanto o texto da noite, eles estão ligados. Não é o mesmo texto, mas eles estão interligados por serem o mesmo tema e também por trazer uma palavra de esperança, uma palavra de confiança ao seu coração. Vamos juntos pensarmos aqui o que Deus tem para nós através do Evangelho de Mateus. Bom, se você já se interessou em ler o que se passa neste texto, você vai perceber que este texto ele não está lançado aqui à toa, ele não foi jogado aqui à toa, e Jesus então começa a falar a respeito do insensato e do prudente e do insensato. Não! Você pode perceber, se você quiser retornar algumas folhas da sua Bíblia, de que essa mensagem começa lá em Mateus no capítulo 5, quando Jesus ele recolhe alguns dos seus discípulos e vai para o monte e passa a ensiná-los a respeito de várias situações da vida cristã. Jesus ensina eles a orarem. Jesus fala a respeito das bem-aventuranças. Jesus fala a respeito de que a perseguição viria. Jesus fala a respeito do casamento, Jesus fala a respeito do divórcio, Jesus fala a respeito do adultério, Jesus fala a respeito de como eles deviam jejuar, Jesus fala a respeito de onde o coração deles deveriam estar, Jesus fala a respeito da oração dominical, a oração do Pai Nosso, Jesus vai falar a respeito dos dois senhores, aquele que adora a Deus não pode adorar Satanás, e aquele que adora Satanás não pode adorar a Deus. Percebam, meus irmãos, que como o Senhor Jesus Cristo, ele vai recolher os seus discípulos e vai dar vários ensinamentos pertinentes no que diz respeito à praticidade da vida. A coisa agora sai da teoria e vai para a prática. Jesus vai falar sobre a ansiedade, num dos textos mais maravilhosos da palavra do Senhor, lá no capítulo 6, a partir do versículo 25, quando os discípulos estão muito ansiosos a respeito das coisas que deveriam acontecer no reino que estava sendo estabelecido pelo Senhor, Jesus chama-os e fala: observai as aves do céu, perceba como elas voam, percebam como elas buscam um alimento, percebam onde elas dormem, percebam como elas são cuidadas por Deus. Versículo 31 no capítulo 6: portanto não vos inquietais dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe daquilo que vocês necessitam. Perceba como que Jesus, ele é didático, meus queridos irmãos, ele é totalmente amoroso em ensinar aqueles que estavam ansiosos e estavam com falta de confiança. Jesus, ele não somente recolhe os seus discípulos e quer ensiná-los olhando nos olhos, mas também ele fala de forma amorosa. Vejam a natureza, vejam como o Senhor está cuidando dela. O Senhor não fará isso também com vocês? Jesus pergunta. Então perceba, meus irmãos, que o Sermão do Monte, e aqui o sermão se finaliza justamente na parábola dos dois fundamentos, do prudente e do insensato. Perceba como que Jesus ele está totalmente disponível em ensinar. E esse ensino de Jesus, meus irmãos, é para fazer com que eu e você aprendamos mais a respeito do reino dele. Todas as vezes que eu tenho dúvidas em meu coração a respeito de muitas coisas da vida cristã, todas as vezes que eu encontro-me em dificuldade de sair da teoria e partir para a prática, eu me recolho no Sermão do Monte, porque aqui eu percebo que há muitos conselhos, admoestações, sugestões, ordenanças do Senhor, imperativos dele para as nossas vidas, para que alcancemos não somente o coração sábio, mas que também possamos servi-lo da maneira correta. E eu queria muito ver com você, ter essa reflexão agora pela manhã a respeito de uma confiança inabalável. Observe comigo no capítulo 7, a partir do versículo 15, de como Jesus, ainda no Sermão do Monte, antes do nosso texto principal desta manhã, como ele fala com os seus discípulos,
chamando a atenção deles a respeito dos falsos profetas. Ele fala a respeito deles no versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Você vai ver Jesus Cristo falando a respeito dos falsos profetas, que vêm como lobos para justamente assaltar as ovelhas, lá em João no capítulo 10. E lá em João no capítulo 10, Jesus vai se intitular como o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Que bênção, irmãos! E aqui Jesus ele começa a dizer a respeito dos falsos profetas: pelos frutos os conhecerei. E aí que ele começa a mostrar para aqueles discípulos de como era importante produzir frutos na vida cristã, de como é importante que a partir de uma raiz você possa construir a sua árvore e que dessa árvore recaia vários frutos. Olha o que diz o versículo 17: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que diz, versículo 19, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ponto. Parei. Perceba a centralidade do tema que Jesus está tratando. Ele se utiliza dos falsos profetas para chegar no tema principal. Perceba, ele fala com os discípulos: olhem para esses falsos profetas, como eles são lobos, como eles são enganadores, como eles se vestem em pele de ovelha para enganar o rebanho do Senhor. Perceba que como através deles toda a árvore tem maus frutos, tem frutos horríveis, tem frutos que não dão em nada na vida cristã. E aí ele vai falar, ele se utiliza de toda essa ferramenta introdutória para afirmar o seguinte no versículo 21. Aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Jesus ele quer mostrar para os discípulos que mais importa obedecer a Deus do sacrificar as coisas aqui na terra. Olha como inicia o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que minhas palavras são essas? Justamente essas de Jesus, admoestando os discípulos a não ouvirem os falsos profetas. Por quê? Porque tudo que saía da boca deles era egoísmo, era imprudência, era insensatez, era mentira, era algo que não acrescentava em nada a vida deles. Era algo penoso, era algo, meus queridos irmãos, que era contrário à palavra do Senhor. Portanto, Jesus Cristo aqui pede para que eles sejam cautelosos. E Jesus vai se utilizar de um sinônimo de cautela para falar com aqueles homens. Da mesma forma que eles deviam ser cautelosos. Versículo 24 aponta para a prudência. E nesta manhã, meus irmãos, nós queremos iniciar, eu quero iniciar com vocês esse tema, uma confiança inabalável. Como alcançar e como não depositar a sua confiança em coisas que te afastam de Deus. Perceba que através deste contexto, nós podemos trazer um resumo para a sua vida nesta manhã. Importa realizar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ser prudente. Construir a sua casa na rocha, construir os caminhos que te levam a Deus de forma eficaz, edificar os seus pés sobre os montes do Senhor. É isso que Jesus Cristo está apontando, como ter uma confiança inabalável nele, fazendo com que a vontade dele seja implementada em nossas vidas, seja inserida no nosso caminhar. E olha como que no versículo 24 e no versículo 25, ele vai se utilizar do mesmo sinônimo do versículo 15, cautela, agora nós precisamos ser prudentes. Versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Versículo 25, veio chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Você já viu um mar de ressaca? Você já viu casas que ficam à beira-mar em
em situações quando o mar está de ressaca. Perceba, meus irmãos, que uma boa edificação vai fazer com que aquela casa não seja abalada, vai fazer com que aquelas ondas, ou com aquela corrente, com que aquela maré não atinja a raiz daquela casa, vai fazer com que as edificações da casa deem conta da bravura do mar. Quando chegarem as chuvas, quando os rios transbordarem, quando os ventos soprarem fortes e forem com muito ímpeto contra a casa, aquela casa vai aguentar. Porque aquela casa precisou de um bom engenheiro, aquela casa precisou de um bom arquiteto, aquela casa ela foi construída pensando lá na frente e não de qualquer maneira. Nós estamos em obra aqui na igreja, nós estamos aproximadamente há 6 meses, 5 a 6 meses em obra aqui na nossa igreja. E muitos irmãos, alguns deles vieram me perguntar: mas Michel, não está demorando um pouco? Calma, uma boa casa é edificada sobre a rocha, sem pressa. Às vezes falta dinheiro, pode faltar, mas a providência do Senhor vem. Às vezes faltam irmãos para nos ajudar, podem faltar, mas bons trabalhadores continuarão vindo. Às vezes faltam algumas coisas, mas nada dessas coisas que faltam faz com que nós sejamos insensatos e tomemos atitudes reprováveis diante de Deus. O que Deus pede é, no momento certo, na hora certa, no dia certo, tudo vai acontecer. Aprove a Deus que permanecemos, que estamos em quarentena e vamos permanecer com a nossa casa 14 dias fechada. E serão 14 dias que vai ter como, nós vamos conseguir botar a reforma em ordem, em dia. Olha que bênção! Por termos o planejamento edificado aos pés do Senhor, por termos confiado na provisão dEle, por termos aceitado o desafio dele em revitalizar a casa que pertence a ele, é que nós podemos enxergar pelos olhos da fé. E aqui o Senhor, meus queridos irmãos, está justamente nos convocando a fazer o mesmo. Homem prudente, a sermos homens prudentes. Homem prudente é aquele que evita os perigos, é aquele que evita as inconveniências do caminho, é aquele que é cauteloso, é aquele que prevê o caminho errado, sem ter que passar por ele. O homem prudente é aquele que observa a coisa acontecendo lá na frente, tem a visão do Senhor. O profeta Isaías vai dizer para que os nossos jovens, os nossos idosos, por mais que estejam cansados, fatigados, mas nós permaneceremos confiantes no Senhor, com a visão do Senhor. Por quê? Porque a visão de Deus sobre as nossas vidas fará com que, irmãos, não cometemos erros. Fará com que não cometamos erros. Fará com que os nossos pecados não sejam levados de uma forma totalmente aleatória, mas nós vamos buscar graça diante de Deus, e nós não vamos desanimar, e nós vamos adiante, e nós vamos promovendo o reino de Deus, nós vamos caminhando. Por quê? Porque a nossa confiança permanece inabalável nele. O que o Senhor está dizendo aqui como um homem imprudente é aquele que não somente edifica a casa na rocha, mas aquele que percebe todas as situações que podem acontecer. E esse é o conselho do Senhor Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. Que você seja como esse homem prudente, que você saiba observar os perigos, que você saiba observar o caminho pelo qual você está caminhando, que você saiba observar os perigos que há na sua vida. Evite as inconveniências, evite os erros, evite, meus queridos irmãos, seja cauteloso. Por mais que, eu falei evitar os erros no sentido de, olhe para o erro, aprenda com o erro, mas não permaneça sempre errando, não permaneça sempre desagradando ao seu Senhor. Aprenda com os erros para que você seja prudente. E esse homem prudente, ele edifica a sua casa na rocha do Senhor. E como nós precisamos, como nós podemos ser um homem prudente? Nós somos um homem prudente quando nós confiamos em Deus. Aquele que é prudente não confia na sua própria força, no seu próprio coração. Aquele que é prudente
torna-se humilde no Senhor, afirmando que somente o Senhor é capaz de resolver toda a nossa história. Observe comigo, por gentileza, o Salmo de número 37 e perceba como que o salmista declara que toda a sua vida está permeada numa confiança no Senhor, está resumida numa vida em que ele é totalmente dependente do Senhor. Salmo número 37, versículos de 3 a 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habite na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O que o salmista está trazendo para nós aqui nesta manhã, meus irmãos? Ele está afirmando de que a confiança no Senhor tem boas consequências, de que a confiança no Senhor é a condição correta para escolhas certas. Quer ter escolhas certas na vida? Quer acertar na vida? Quer parar de andar por caminhos tortuosos, de andar por caminhos perigosos? Confie em Deus e pare de depositar sua confiança no seu coração. Pare de depositar confiança em pessoas que te levam para o buraco. Você jovem e adolescente, pare de confiar, pelo amor de Deus, em pessoas que querem coisas erradas em suas vidas, que querem te levar para o buraco. Procure pessoas que te levam para perto de Deus. Tenha amizades com pessoas que te levam para perto de Deus. Eu sempre, antes de me tornar cristão, eu olhava para as pessoas na igreja e eu tinha uma certa, não vou dizer inveja, mas eu tinha aquela ansiedade em ter as mesmas coisas que as pessoas da igreja tinham. Uma boa amizade, um bom companheirismo, boas pessoas para caminhar ao seu redor, boas conversas, pessoas que te levam para lugares bons, no sentido de, não somente a pizzaria depois do culto, e não a praia depois do DVD, mas pessoas que te levam para caminhos maravilhosos, que te fazem andar em pastos verdejantes. Eu olhava para aquelas pessoas e falava, poxa, eu queria ter um amigo como fulano tem na igreja, eu queria ser amigo de fulana lá na igreja, eu queria, porque eu percebo que há sinceridade, que há amor, que há alegria. Você jovem, você que é adolescente, cara, para de andar com pessoas que te levam para o buraco. Procure por pessoas que confiem em Deus. Procure por pessoas que tenham propósitos. Procurem por pessoas que fazem a vida valer a pena. Procurem por pessoas que vão fazer do seu dia mais feliz, mais amoroso, pessoas que oram com você, pessoas que te dão bons conselhos, pessoas que vão fazer com que a sua vida seja um bálsamo aqui nessa terra. Pessoas costumam falar, Michel, a vida é difícil, a vida é isso, a vida é aquilo. Sei, irmãos, todos nós passamos por dias tempestuosos, difíceis. Muitas vezes nos falta a provisão, nos falta trabalho, nos faltam muitas coisas que deixam o nosso coração entristecido. Mas você há de concordar comigo que a caminhada na vida, quando ela é dividida, quando ela é compartilhada, ela se torna muito mais leve. Você começa a não somente dividir os seus problemas, você começa também a observar que os seus problemas não são nada comparados com outros. E você começa a ter um coração grato. E você começa a ter um coração que se coloca diante de Deus e agradece a Ele por todas as coisas que Ele tem derramado em sua vida. Portanto, caminhe com pessoas que te amam e pessoas que te levam para perto do Senhor. O prudente é aquele que confia em Deus, não é aquele que confia em coisas, em carros, nem cavalos, nem em outras situações deste mundo, porque o seu coração não pertence a esse mundo, o seu coração pertence ao Senhor. Que bênção, irmãos, o nosso coração pertence ao Senhor, e você pode afirmar isso para a sua vizinhança, para a sua família, sem vergonha nenhuma. A minha confiança é de estar no Senhor, por mais perseguido e por mais taxado de qualquer coisa pejorativa que você seja. Mateus capítulo 5, o mesmo sermão do monte, lá no versículo 12, vai nos dizer o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes
de vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O que Jesus está nos dizendo? Confie no Senhor. Tenha sua mente presa naquilo que diz respeito a Ele. Mas eu gostaria de caminhar. Versículos 26 e 27. Agora o Senhor Jesus, depois de falar do homem prudente, Ele vai falar do insensato. Ele vai falar justamente deste homem que, no versículo 26, que não ouve as palavras de Deus, que ouve as palavras de Deus, e não as pratica. São homens indesculpáveis. Romanos no capítulo 1 vai dizer que esses homens, que através dos quais são assassinos, são adúlteros, são tantas coisas distantes do Senhor, esses homens são indesculpáveis porque eles ouviram a palavra de Deus. Ouviram, mentirosos, gananciosos, ouviram a palavra de Deus. E uma vez que esses homens ouviram a palavra de Deus, eles se tornam indesculpáveis. É o mesmo tema que Jesus está trazendo aqui no versículo 26. O insensato ouviu, mas ele quer seguir o seu próprio caminho. O insensato, ele anda não conforme a razão. O insensato não tem juízo. O insensato é aquele que ouve a voz do seu próprio coração. Quando a sua mente diz para ele ir para lá, ele vai. Quando vai para cá, ele vai. Ele não tem regra, ele não tem quem o lidere, quem faz com que ele seja um seguidor fiel. O insensato age de acordo com a sua necessidade. Nós poderíamos construir essa igreja aqui de qualquer forma. Nós poderíamos ter sido rápido e ter entregue uma reforma rápida. Pode ser que poderíamos ter comprado aparelhos de ar-condicionado mais baratos, talvez. Poderíamos ter colocado logo o piso, poderíamos ter feito isso, poderíamos ter feito aquilo, poderíamos ter feito um monte de coisa. Mas todas as vezes que agimos com insensatez, confiando na nossa própria segurança, Deus poderia fazer com que a conta de energia que explodisse fosse lá em cima. Deus poderia fazer com que o piso começasse a estourar. Deus poderia fazer um monte de coisa por causa de quê? Insensatez. Quando não era para fazer, fez. Quando era para ouvir, falou. Quando era para falar, ouviu. Quando era para aconselhar, não disse. Quando era para admoestar, não disse. Quando era para ficar calado, não ficou. Perceba, meus irmãos, que a insensatez vai muito de acordo com a forma de sermos ímpetos. Insensato, ele constrói a sua casa na areia. E uma casa construída na areia, o que acontece? Ela desmorona. Mesmo local, mar, praia, agora vem a areia, agora vem todas as coisas, vem a chuva, vem os rios, né? Os rios agora que transbordaram, agora vem os ventos com muita força, mas a casa está edificada na areia. O que vai acontecer? Ela vai cair. E uma casa que cai, meus irmãos, uma casa que é destruída por essas forças, é uma casa que não aguenta a presença de Deus. O insensato, ele age de acordo com as suas próprias necessidades, toma decisão por conta própria. Todas as vezes nós somos orientados na palavra do Senhor a olharmos para Ele e a confiar nele, não em nós. O profeta Jeremias vai falar que isso aqui, meus queridos irmãos, é centro de toda coisa ruim. O coração do homem transborda a pecaminosidade. E quando nós confiamos nesse coração, nós estamos assumindo para Deus: eu não preciso do Senhor. Que não sejamos como um insensato. Michel, então, como eu não me torno insensato? Depositando a nossa ansiedade no Senhor. Todas as vezes que nós tivermos vontade de tomar atitude, calma. Esperemos no Senhor.
Abra comigo a palavra de Deus em Mateus, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, quando o próprio Jesus faz um convite a todos os que estão cansados, a todos os que estão ansiosos, a todos que estão aflitos, a todos que estão angustiados. Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o convite de Jesus aqui, meus irmãos? O convite de Jesus é para que você possa depositar a sua confiança nele. É para que você não seja insensato e deposite a sua confiança em você mesmo. Para que você não tome decisões por você mesmo. Para que você olhe para Jesus e encontre nele uma segurança. Que você deposite nele a sua esperança, que você possa confiar nele de todo o seu coração, porque é promessa do Senhor aliviar-nos, promessa do Senhor tirar de nós todo peso, todo fardo, todo cansaço. Michel, que de forma ainda eu posso ser insensato, aguardando pacientemente pelas respostas do Senhor. O insensato não consegue esperar. O insensato, para que o insensato confie no Senhor, tem que ter muita força. O salmista vai nos dizer, lá no Salmo de número 40, que esperar no Senhor é um ato de confiança. E quando nós confiamos, certamente, meus irmãos, nós teremos decisões certas, as melhores que poderemos ter. Olha comigo o Salmo número 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui para a gente, meus irmãos. Perceba como que o salmista está declarando o seguinte: olha, confie no Senhor, espere pacientemente pelo Senhor. Sabe por quê? Se você esperar pacientemente no Senhor e confiar nele de todo o seu coração, ele vai fazer o quê? Ele vai se inclinar e vai te ouvir. Quer ouvir a voz do Senhor, meus irmãos? Aguarde nele. Quer ter respostas do Senhor? Aguarde nele. Aguarde de forma paciente e não de forma murmurante. O Senhor nos ouve quando nós clamamos por socorro. E o que mais o Senhor faz? Versículo 2, ele nos tira de um poço de insensatez. Ele nos tira de um poço de lama e nos coloca os pés sobre uma rocha, a fim de firmar os nossos passos. Perceba como que o Senhor Jesus Cristo, como que o texto que nós lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos versículos 24 a 27, quando falar sobre a rocha, a segurança que nós encontramos na rocha, Jesus está fazendo uma ligação com o Salmo de número 40, de forma com que os nossos pés sejam firmados nessa rocha que é Jesus Cristo. Confie, tenha o seu coração depositado em Deus, tenha o seu coração seguro do Senhor. Parte 1 dessa mensagem, parte 1 deste tema, mensagem desta manhã, que os teus pés possam ser edificados sobre a rocha do Senhor, que a sua confiança deixe de ser uma confiança em si mesmo e passe a ser uma confiança no Deus que te ouve, que inclina os teus ouvidos a fim de tirar você de um poço de lama. Perceba, meus irmãos, concluindo essa mensagem e essa aula de escola dominical, perceba como que o Senhor, Ele deseja nos ouvir. Como que Deus, Ele toma a atitude deste relacionamento lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, como que Ele toma a atitude desse relacionamento. E eu amei Ele porque Ele nos amou em primeiro lugar. Ele nos amou. Se Ele me amou, eu estou pronto para amá-lo. Como que Deus requer de nós uma atitude que vá de encontro a Ele, a fim de depositarmos nele a nossa confiança. Pare de confiar em coisas deste mundo. Pare de confiar em vacina.
Para de confiar em governo. Para de confiar no dia do amanhã. Para de confiar. Nós já tentamos confiar, meus irmãos, e 1 ano depois nós ficamos o que? Chateados, porque muitas coisas não aconteceram conforme nos foram prometidas. Para de confiar em governador, para de confiar em presidente, para de confiar em prefeito, para de confiar em homens, para de confiar em pastores que falam essas coisas. Confie no Senhor, confie somente no Senhor. Confie na mensagem que nós, como servos de Deus, estamos transmitindo a você, para que a sua confiança permaneça no Senhor e nada, absolutamente nada aqui nessa terra, porque as coisas aqui na terra são passageiras. Além de ser passageiras, vai chegar um momento que você vai ficar injuriado com as situações aqui na terra. Confie em Deus, crave os seus pés na rocha do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração, gostaria muito que você fizesse essa oração também, independentemente do lugar onde você esteja neste momento. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos o Senhor, em primeiro lugar pela Tua Palavra. Nós agradecemos ao Pai pela mensagem que nós ouvimos nesta manhã, meu Deus, e queremos declarar que a nossa confiança permanece inata no Senhor, que a nossa confiança permanece no Senhor e nas promessas que o Senhor fez para nós através da Tua Palavra. Ó Deus, faça com que o nosso coração, com que o coração de cada um dos meus irmãos que estão me assistindo, que estão assistindo o nosso culto, a nossa escola dominical, faça, meu Deus, com que o coração de todos eles estejam cativos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa única esperança, porque no Senhor nós podemos confiar, porque no Senhor nós podemos nos entregar, descansar, descarregar, meu Pai, os nossos fardos, o nosso cansaço, porque no Senhor, meu Deus, nós podemos fazer tudo isso. E obrigado, meu Pai, por ser um Deus tão presente, por ser um Deus tão visível, por ser um Deus tão presente no meio do seu povo. Em todas as vezes que nós precisamos do Senhor, o Senhor lá estava. E o Senhor está aqui neste lugar, está na casa de cada um dos meus irmãos, chamando-os para que o coração deles esteja cativo ao Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe grandemente a toda a igreja de Serra Dourada, a todos os meus queridos irmãos, as minhas queridas irmãs, a Radassa que está fazendo aniversário hoje, que o Senhor possa abençoar abundantemente a sua serva, que o Senhor possa abençoar os seus dias, dar alegria à Radassa. E eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor continue cuidando da sua igreja, mesmo em dias difíceis, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe. Deus continue cuidando da sua casa. Nos vemos logo mais à noite no culto, às 19 horas. Fique ligado nas nossas redes sociais. Vamos juntos, galera. Um beijão, forte abraço. Fiquem com Deus.